de paciência que eu não estou conseguindo abrir aqui a minha apresentação. Não sei se Já estamos Janaína todos pode me ajudar. Você me enviou por e-mail, né? Eu te enviei. Infelizmente, eu não estou conseguindo abrir por aqui, apesar da gente ter feito um teste. Infelizmente, não estou conseguindo. Vou tentar aqui. Enquanto isso, você vai tentando abrir por aí também, amiga. Boa noite, gente. Mais cedo aconteceu a mesma coisa e o responsável de abrir a sala fixou a pessoa que quer apresentar o slide e deu certo. Vamos tentar fazer isso, de repente tem o melhor resultado. É uma boa ideia. Então, pode, por favor, passar, Janaína? Você consegue abrir por aí a apresentação? Estou procurando aqui que eu não estava esperando. Bom, gente, ao vivo é isso aí, né? A vida como ela é. Então, se apresenta aqui. E os imprevistos acontecem, né? E a gente... Bom, então vou me apresentar. Vamos lá. Bem, tá aqui rodando, enquanto isso, se abrir, a gente, né, vai contando aqui com a sorte, né? Bom, eu sou a professora Kate, sou enfermeira de formação. Esse ano eu tenho a felicidade de completar 25 anos de formada. Atualmente eu sou professora da Escola de Enfermagem Ana Nery. Faço parte do Conselho Regional de Enfermagem do Estado de Goiás, porque eu moro entre Goiás e Rio de Janeiro, eu fico de ponte aérea toda semana. Tenho mestrado em cuidados paliativos, né? Eu sou mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem Ana Nery, com ênfase em cuidados paliativos. Sou especialista em enfermagem oncológica, enfermagem médico-cirúrgica, e agora faço doutorado no Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde, também na UFRJ. Né? A gente tem uma vida muito atribulada, muito cheia de coisa para a gente fazer, e assim, é muito bom, porque a gente aprende muito com vocês, com os alunos, a gente está em constante aprendizado, e isso que é o legal do ser humano, né? A gente vai trocando as nossas experiências, vai fazendo parte da vida do outro, e sempre quando a gente se vai, né, a gente deixa um pouquinho da gente, leva um pouquinho de cada um que cruza o nosso caminho. Então, eu agradeço muito o convite, é um prazer estar aqui com vocês, poder falar um pouquinho desse tema, que eu acredito que para muitos é desconhecido ainda, né, a gente ainda está a nível de Brasil, né, as práticas integrativas, ela é uma política pública desde 2006, né, a gente vai ver isso um pouquinho que eu vou falar para vocês, mas a gente já trabalha com essas práticas há muito tempo, elas são, a medicina tradicional chinesa é uma prática de saúde milenar, né, então é muito interessante a gente trabalhar com isso agora, ainda mais no meio dessa pandemia toda, né, o que isso tem a ver, então a gente vai bater um papo hoje muito legal, espero que vocês gostem. Não sei muito bem como vai ser a nossa dinâmica, se vai fazer as perguntas junto, porque eu não sei como a gente vai passar, porque eu dei a preferência para trazer slides, porque é um tema, como eu falei, de muitos desconhecido, então eu preciso mostrar para vocês algumas coisas do que eu vou falar, vocês precisam visualizar para que vocês possam ter uma compreensão melhor, ok? Então é isso, vamos ver se o computador e a internet, né, as tecnologias nos ajudam, porque a gente está pronta aqui para falar e bater um papo legal com vocês, ok? E aí, Janaína, conseguiu? Eu consegui abrir. As perguntas então, ficam ótimo. no final. Eu vou tentar colocar na tela. Ok. E aí a gente vai fazendo assim, conforme for para passar um slide, eu vou te falando, ok? Ok. Aparece.
Ok, eu estou vendo. Perfeito. Então, vamos passar primeiro? Podemos começar. Bom, gente, como eu falei para vocês, a ideia hoje, né, do nosso encontro é a gente falar um pouquinho da auriculoterapia dentro desse processo que estamos vivenciando todos, que é uma pandemia, né, ou seja, uma doença que acomete o globo, né, o país inteiro, né, não só o Brasil, mas todos os outros países estão acometidos, então por isso ela é uma pandemia. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre isso dentro da filosofia da medicina tradicional chinesa. O que a medicina tradicional chinesa pode nos trazer? Tem alguém com o microfone aberto, se vocês puderem fechar, né, seria legal. Bom, então vamos lá. O que é a medicina tradicional chinesa? Né? São práticas milenares que estimulam os mecanismos naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde e contribuem, entre outros, para a promoção da saúde, inserção social, redução do consumo de medicamentos alopáticos, melhoria da autoestima e da qualidade de vida. Essa foto que vocês estão vendo, ela, na verdade, é um mapeamento dos pontos da acupuntura sistêmica, né, que ela trabalha com meridianos. Isso é uma das práticas da medicina tradicional chinesa, não é a única. E essa definição, ela vem do Ministério da Saúde, tá, gente? Ela vem através de estudos, através de procedimentos científicos, porque como ela é uma prática muito diferente do que nós, ocidentais, estamos acostumados a trabalhar com a medicina, né, que a gente conhece. Então, ela é muito perseguida, a gente o tempo todo trava imensas batalhas, porque muitos colegas ainda não acreditam, acham que ela não é uma medicina, acham que ela não é efetiva. Então, eu que trabalho no Conselho Regional de Enfermagem aqui no estado de Goiás, a gente o tempo todo tem que responder situações que chegam a gente, os nossos colegas do COFEM estão o tempo todo travando imensas batalhas judiciais, inclusive, e éticas, porque é uma medicina diferente da nossa, né? Então, o que a gente tem para trazer? Qual é o objetivo de hoje, né? Eu não posso chegar aqui, simplesmente, e mostrar para vocês como uma técnica da medicina tradicional chinesa funciona num processo de pandemia que nós estamos vivendo. Eu preciso que vocês compreendam o que vem a ser a medicina tradicional chinesa. Então, eu sinto muito feliz de poder, cada vez que eu sou chamada, poder trazer um pouquinho, quebrar esse paradigma, né, trazer um pouco da realidade, né, porque o que acontece? Primeiramente, a gente tem que entender a diferença entre o pensamento ocidental do oriental, porque não há uma medicina certa, uma medicina errada, são apenas diferentes pontos de vista, né? Para os chineses nós somos errados, e para nós aqui eles são errados, então não existe isso, a gente precisa expandir a nossa mente. Quando a gente consegue fazer isso, quando a gente transcende o óbvio, né, que a gente acha que é o óbvio, que é a nossa verdade, a gente está aberto para o outro, a gente está aberto para outras coisas que vão agregar, né? Porque esse é o legal da medicina tradicional chinesa. Ela não vem substituir, né, as práticas integrativas de forma alguma. Elas viraram uma política nacional no nosso Brasil, não para ser substituída, para substituir a medicina, os tratamentos que a gente já tem, de forma nenhuma. Ela veio para somar, ela veio para acrescentar, ela veio para ser uma coadjuvante no que a gente já tem. E o melhor, não tem efeito colateral. Então, isso a gente vai ver aqui, vai conversar um pouquinho, o que transformação a medicina tradicional chinesa nos apresenta, né? Então, no pensamento ocidental, que é o nosso pensamento, para se estudar um fenômeno, a gente deve observá-lo a partir das partes que o compõem. E todos os elementos do mundo, inclusive nós, seres humanos, que nós fazemos parte desse grande universo, né, onde tem planetas, estrelas, o reino mineral, o reino vegetal, nós estamos inseridos nesse grande macrossomo, nós somos como peças que compõem uma máquina, né? Então, a nossa medicina vê tudo isso muito fragmentado, né? Então, cada um tem a sua função. E a nossa verdade, ela passa obrigatoriamente pela argumentação, pela razão, pela análise e dedução,
daquilo que a gente está vendo, que a gente observa no fenômeno. Então, essa é a visão da nossa medicina tradicional, né, a medicina ocidental. Já os chineses, né, que têm o pensamento da medicina tradicional chinesa, o conhecimento e a verdade deles sobre uma determinada situação vem através da intuição e da percepção. Ou seja, não basta você estar vendo que uma pessoa está com uma lesão de pele. Você também utiliza isso, utiliza nessa tua avaliação a tua intuição, né? A tua percepção do porquê que aquilo pode estar acontecendo, o porquê dessa lesão. Não é simplesmente o que o seu olho vê, né? Uma coisa que está óbvia. Ele transcende isso. A medicina tradicional chinesa, ela vai além, né? Ou seja, ela tem uma visão holística das coisas, mas, porém, sem perder e compreender o mundo como um todo, analisando cada engrenagem daquela que a gente falou. Então, por exemplo, né, os chineses na medicina tradicional chinesa acreditam que, por exemplo, as forças da natureza influenciam no que a gente é hoje, né? E isso a ciência já traz para a gente. Quando a gente trabalha, por exemplo, os colegas da obstetrícia sabem muito bem que as semanas gestacionais também podem ser medidas pelos meses lunares, né? As pessoas ligadas às pescas, né, a indústria pesqueira, ela trabalha muito em cima da questão das marés, né, que a lua influencia nas marés. Então, tudo isso tem uma sabedoria que não pode simplesmente ser descartada, porque não é a visão nossa do Ocidente, né? Não é dizer que a gente vai trocar a nossa ciência, tudo que a gente já acumulou de conhecimento, não é isso, mas sim abrir a nossa mente para o que eles têm a oferecer e aí fazer uma conexão, uma junção disso tudo com o que a gente já tem, né? Então, atualmente, quando a gente fala de medicina tradicional chinesa, a Política Nacional de Práticas Integrativas, ela fala da medicina tradicional chinesa, mas as pessoas acham que é só acupuntura. A acupuntura, ela acabou sendo o carro-chefe da medicina tradicional chinesa, porque foi o que chegou com mais força, né? Mas, na verdade, são 8 práticas que eu gostaria que vocês soubessem quando vocês ouvirem a palavra medicina tradicional chinesa dentro das práticas integrativas, a gente está falando de 8 práticas. Então, por exemplo, a fitoterapia chinesa é diferente da fitoterapia que a gente escuta falar, ela é específica chinesa, então são os fármacos utilizados por eles, né? A acupuntura, né, sistêmica, como a gente está vendo aí na foto, assim também como os microsistemas da acupuntura, por exemplo, a craniocultura, onde você, em vez de trabalhar uma determinada região no seu corpo, você pode trabalhar pontos na sua cabeça, no crânio. Você não precisa, por exemplo, colocar uma agulha no joelho, você pode colocar uma agulha numa determinada parte do crânio, que vai corresponder ao joelho, porque significa um microsistema dentro da medicina tradicional chinesa. A gente tem o Tuiná, que é uma massagem à osteopatia chinesa, é diferente da quiropraxia, da osteopatia, que são outras práticas, né? Dietoterapia, que é a questão da dieta alimentar, a terapia alimentar chinesa, a gente tem essa prática muito, muito utilizada. A auriculoterapia, que é o que a gente vai falar hoje, né, que é outro microsistema, que é o pavilhão ocular, auricular, me perdoa. A gente tem a moxa bustão. O que é a moxa? É muito utilizada pelos chineses também para o alívio da dor, em concomitância com a acupuntura, por exemplo, com as agulhas de acupuntura. A moxa, ela não deixa de ser um fitoterápico, porque ela é uma erva, né? Ela é feita de uma erva que se chama artemisia. Então, a gente acende essa erva, que é em forma de bastão, na maioria das vezes, e aquece ali a agulha naquele ponto específico para auxiliar, para potencializar a questão da dor. E a gente tem a ventosoterapia, acredito que a maioria de vocês conhecem, porque nas Olimpíadas, né, a gente teve muitos atletas, principalmente os da piscina, que chegavam com aquelas manchas roxas nas costas, redondas. Aquilo ali são as ventosas, que são muito utilizadas para alívio de dor, de inflamação, principalmente na rede muscular, né?
E a gente tem as práticas físicas também. Então, não é só a acupuntura. Nas práticas físicas, a gente pode trazer o exemplo do Tai Chi Chuan, né, do Qigong, que vai trabalhar a respiração, vai trabalhar a questão da circulação, exercícios, a própria meditação, né, diferente de uma yoga, né, então, mas para vocês terem, assim, um grau de comparação, o que seriam essas práticas, né, de exercícios. Então, todas essas práticas, quando vocês lerem essas 3 letrinhas, MTC, está englobando todas essas práticas. Pode passar, Janaína, por favor? O próximo, tá ótimo. E aí a gente vem falar um pouquinho de como é que funciona, né, a medicina tradicional chinesa. Ela é ancorada em alguns pilares, eu destaquei 3, tá, mas não são só os 3. Eu gostaria de falar para vocês, principalmente, que eu não vou poder falar aqui em 40 minutos, 1 hora, uma prática de uma medicina que já é estudada há mais de 3.000 anos, né, são muitas definições, conceitos que é impossível de falar. Então, eu linkei alguns que eu acho que são os principais para que que vocês possam acompanhar e entrar no assunto, ok? Então, por exemplo, eu separei aqui 3 pilares importantíssimos, onde dentro da medicina tradicional chinesa a gente consegue fazer uma anamnese, traçar um diagnóstico para poder fazer um tratamento. Então, por exemplo, a gente tem a teoria do Qi, ou Qi, né, como eles falam, que é essa imagem onde você vê uma figura humana envolta em energia. A teoria do Yin Yang, que é aquele símbolo que a maioria de vocês conhecem, e a teoria dos 5 elementos ou 5 movimentos. Pode passar, por favor, Jana. Bom, a teoria do Qi ou Qi, né? Ou Qi também, como eles falam. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas esse slide ele tem uma movimentação. Eu não sei se vai dar para ver pela internet de cada um. Né? A ideia é que vocês visualizassem a energia entrando e saindo sempre em movimento. Né? Então, o que vem a ser isso? A palavra Qi na medicina oriental simboliza tanto uma substância essencial do corpo humano, que mantém a atividade vital. O que seria isso? Né? O Qi é o que, para os chineses, né, na filosofia da medicina tradicional chinesa, o Qi é o que nos mantém vivo. É a nossa energia. É a energia que deriva tudo, né? A energia do universo, a energia do reino mineral, do reino vegetal. E nós temos esse Qi, que faz com que o nosso corpo físico se movimente, né? Que a gente possa, além de trabalhar no nosso corpo físico, a gente tem também, esse Qi é responsável com a atividade funcional de todos os nossos órgãos, de todas as nossas vísceras e tecidos. Então, ele é o que nos mantém vivo, né? A ciência, até hoje, ela tenta explicar por que se a gente morrer daqui a 3 minutos, o nosso corpo vai ficar ali inerte, mas nós vamos continuar tendo olhos, cérebro, pulmão, coração, tá tudo no mesmo lugar. Só que saiu alguma coisa, né? Alguma coisa que fazia aquilo se mexer não tem mais. Para os chineses, isso é o Qi, né? Porque um organismo vivo e dinâmico, como o nosso corpo humano, é uma réplica do universo, estando sujeito a todas as suas leis. Como eu falei, nós fazemos parte do macrosomos e somos um microsomos, né? Então, funciona assim, as energias físicas que nós conhecemos, como energia elétrica, química, solar, todas essas energias que a gente conhece, para os chineses, elas atuam na matéria inorgânica. E para eles, nós, o ser humano, o corpo físico, apesar dele ter e sofrer reações inorgânicas em sua fisiologia e bioquímica, nós somos matéria orgânica. Então, a energia que move a matéria orgânica é o Qi. Portanto, o Qi é tudo para a gente, é o que nos dá a vida, é o que é a vida, né? Então, esse Qi, ele não pode ser estagnado, parado, ele está sempre em movimento, né? Então, a gente tem vários tipos de Qi, eu destaquei aqui alguns só para vocês entenderem, a gente já nasce com o Qi herdado dos nossos pais, né? Então, quando o espermatozoide fecunda o óvulo, ali a gente já sabe, pela nossa medicina, né, pela nossa ciência ocidental,
que vão começar a ocorrer atividades fisiológicas, bioquímicas, reações que vão formar o feto. Ali já é o ti da mãe com o ti do pai, porque, afinal de contas, o óvulo e o espermatozoide são vivos, né? Então, por isso, a gente já tem esse ti herdado dos pais. A gente também tem o ti que a gente consegue através da respiração. Por exemplo, a yoga, quem pratica yoga, sabe a importância da respiração, né? Para tudo. Nós sabemos hoje pela neurociência que quando a gente está numa crise de ansiedade, pela psicologia, pela psiquiatria, o que eles pedem? Respira, né? Olha, atenção à respiração, respira fundo, ó. Aguenta um pouquinho dentro do pulmão e solta pela boca, né? Então, isso é o ti, você está botando esse ti em circulação. Energia proveniente da alimentação, esse ti vem da alimentação, então, isso aí a gente já conhece, né? Tem até um livro, uma literatura que durante a década de 90 foi muito divulgada, que você é o que você come, e é verdade, né? Quantos alimentos nos fazem mal? Basta você parar que você volta a ficar bem, né? Inclusive, quando você se sente mal, quando come muita gordura, por exemplo, fica se sentindo mal, toma um chá que aquilo melhora, né? Então, a alimentação, seja ela líquida ou sólida, ela é vital, ela mobiliza aquele ti que estava negativo em você. E a própria energia defensiva produzida por nós. Nesse tempo de coronavírus, né, dessa pandemia, muito nos preocupou essa questão, porque a maioria das pessoas estão muito envolvidas numa atmosfera de medo, de angústia, de ansiedade. Gente, estão para mais de 65 dias que nós estamos em casa, longe das nossas rotinas. Então, isso não está sendo bom para ninguém. Não é só a parte financeira, principalmente a parte da saúde mental, né? A gente parou com a nossa rotina. A gente não tem mais hora para acordar, não tem mais hora para dormir, a gente não tem mais aquela rotina de ter que ir para o trabalho, de ter a rotina de estudar. Isso é muito complicado. Então, essas energias, a gente acaba também trazendo problemas para a gente, para o nosso corpo físico. A gente começa a fazer com que esse ti, essa energia, ela não transcorra, ela não se movimente na forma que ela precisa. Pode passar? Outro pilar é a teoria do Yin Yang. Não sei se todo mundo está vendo, o Yin Yang, ele está em constante movimento, né? Esse é um slide que se move, para vocês terem a ideia do que é isso. O Yin e o Yang, uma das coisas que a gente focaliza bastante é que eles não são, um não é o contrário do outro, isso precisa ficar muito gravado, né? Porque não tem o contrário. O Yin e Yang, eles são opostos, mas não são contrários. Os dois precisam estar sempre juntos, né? Então, por exemplo, para os chineses, né, o Qi vai circular nesses dois polos. Ele tem tanto no Yin como está no Yang. Ele se transforma, ele está o tempo todo em movimento. Porque se ele parar ou no Yin ou no Yang, né, a gente tem problema. Uma das coisas interessantes para falar também para vocês é que para os chineses não existe doença, tá, gente? Eles não trabalham com CID, que é o nosso Código Internacional de Doença. Eles não trabalham com isso, porque para eles o que existe são distúrbios de energia, né? Então, o Yin e o Yang, que não está carreando completamente esse Qi, não está produzindo, não está fazendo com que esse Qi circule de uma forma adequada, esse Qi para, ou no Yin ou no Yang, daí vem as doenças, tá, gente? Para eles, é esse desequilíbrio, essa perda dessa capacidade de homeostasia, né? Então, por exemplo, como é que a gente consegue compreender que isto não é, eles não são opostos, eles não são o contrário do outro? Por exemplo, quando você olha para uma montanha, a montanha, dependendo do ângulo que você veja, né, você vai ver uma montanha que está numa parte clara, que está sendo iluminada pelo sol, e tem a parte da montanha que está na sombra. O sol não pegou na montanha, né? Mas ela não deixa de ser montanha, ela é montanha e pronto. Só que uma parte está clara, porque está pegando a luz do sol, e uma parte está escura, porque está na sombra, mas a montanha é a mesma. Esse é o conceito que a gente precisa fixar do Yin e do Yang. Não são opostos, não são, contrários, são opostos, ok?
Então, como a gente traz isso para o nosso ocidente, para a gente compreender? Exemplo, o yin, gente, é o lado da sombra da montanha. É aquele lado mais calmo, mais tranquilo, mais devagar, mais ameno, mais sensível, né? E o yang seria o lado do sol, o lado da vida, o lado que tudo pode, onde tudo acontece, né? Onde a vida é dinâmica, aquela coisa toda do aconteceu agora. Então, como a gente traz isso para o nosso entendimento? É como se o yin fosse o lado feminino e o yang o lado masculino. Mas como é que você sabe a diferença de homem para mulher, do feminino para o masculino? Porque você conhece, você vê. Você só sabe que ele é homem porque você viu, você conhece uma mulher. Não é verdade? Você só sabe a diferença dos órgãos sexuais, do masculino para o feminino, porque você conhece os dois. Se você não tivesse o conhecimento que eles são opostos, você não teria esse entendimento, certo? Por exemplo, o frio e o calor. A gente só sabe que está frio porque a gente já vivenciou o calor, né? A noite e o dia, e por aí vai, né? E eles também, eu coloquei aqui nesse slide, para a gente ter uma ideia, também, que é um dos pilares da medicina tradicional chinesa, a teoria do Zhang Fu. Porque o Zhang Fu para os chineses é a teoria das vísceras e dos órgãos. Tudo que é sólido, que é órgão sólido, pulmão, coração, fígado, que é sólido, que a gente pega, né, que ele é duro, isso são os zangues, são os órgãos dos chineses, né? E tudo que é expansivo, né? Por exemplo, a bexiga ela está vazia, quando ela está vazia, ela tem um tamanho, quando ela enche de urina, ela aumenta, ela se expande. Tudo que se expande são as vísceras, ok? Então, isso também é um dos pilares, porque se esse Qi não tiver literalmente em atividade dentro do Yin e do Yang, ele vai parar em um determinado órgão ou víscera. Por exemplo, uma gastrite, né? O que é uma gastrite? É uma dor forte que a gente tem no nosso, dentro do nosso estômago, da nossa mucosa ou do nosso esôfago, vai depender, né, de onde esteja na porção. E se a gente não cuidar, aquilo vira uma úlcera, né? Então, o que é aquilo? É uma corrosão da mucosa, através da produção excessiva do nosso líquido, que acaba queimando ali, do suco gástrico, né? Então, para os chineses, o que é isso? Eles não focam naquele processo que vai ter uma erosão na mucosa, que vai levar uma gastrite, que vai levar uma úlcera, que pode levar um câncer. Não é isso. Eles vão focar no que aconteceu lá atrás. O que aquela pessoa está passando na vida dela, qual é o processo que ela está vivenciando, que está fazendo com que esse Qi não mobilize o yin yang daquela pessoa e aquilo se estagnou ali no estômago, no esôfago, dependendo da porção que for, né? A preocupação é essa. Então, a ansiedade, o medo, o processo que ele vivencia paralisou aquela energia ali, estagnou o Qi naquele órgão ou naquela víscera, e aí sim vem a doença. Pode passar? Bom, a teoria dos 5 elementos, né, ou 5 movimentos, é uma teoria super importante também dentro da medicina tradicional chinesa, porque a partir dela a gente faz o nosso diagnóstico, por exemplo. Assim como eu falei para vocês, né, que nós somos um microssomo dentro do macrossomo, e a visão da medicina tradicional chinesa ela é mais expandida do que a nossa medicina ocidental, do que a nossa visão, né, porque a gente não trabalha, a gente trabalha com alguma coisa, um patógeno ou alguma atividade exógena que traz um problema para dentro da gente e causa doença. Eles não, eles trabalham com tudo na natureza influencia. Então, a teoria dos 5 elementos, ela é muito utilizada porque o movimento dos planetas, o movimento da Terra, o movimento de tudo que tem na natureza, ele interfere na gente. Eles creem nisso. Não, veja bem, gente, não é certo nem errado, é um ponto de vista diferente, mas que funciona há mais de 3.000 anos. Isso é diferente para a gente, né? Então, como é que funciona essa teoria dos 5 elementos? Você tem o fogo, a terra, o metal, a água e a madeira.
né? Então, esses 5 movimentos são símbolos que existem na natureza, né? Existe, e essa inter-relação que tem entre o ser humano, que somos o microssomo, com o céu e a terra, que é o macrossomo, né? Então, de alguma forma, isso vai influenciar. Então, por exemplo, o elemento fogo é dominado pelo yang, pela vida, por tudo muito, por aquilo que a gente quer para agora, né? Em toda a sua plenitude. E quando esse excesso tá demais, aí vem o enfraquecimento, aí vem o distúrbio, aí vem a estagnação da energia que causa a doença. Então, a doença, ela vem, quando a gente trabalha com a teoria dos 5 elementos, por exemplo, quando a gente recebe uma pessoa que vai fazer qualquer tratamento dentro da medicina tradicional chinesa, seja ele acupuntura, seja ele auriculoterapia, seja ele INSA, seja uma dietoterapia, a gente precisa descobrir o elemento dessa pessoa. Porque a partir do momento que aquele elemento ela está apresentando ali na nossa frente, a gente já vai tratar. Por exemplo, uma pessoa que chega para mim, para fazer auriculoterapia, e é muito falante, está muito ansiosa, eu estou vendo que ela fala, e ela é muito participativa, eu já vou logo ver que naquele momento ela está no seu momento do elemento fogo. Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas voltado para aquilo. Então, por exemplo, a pessoa do elemento fogo, gente, ela é uma pessoa que ela é tudo a mais. Ela ama demais, ou ela odeia demais, né? Ele é tudo muito. Tudo dela é muito, é tudo potencializado. Lembra que o elemento fogo, ele é tudo na sua plenitude, né? A cor, geralmente, dela é vermelha, não quer dizer que ela ame o vermelho, ela pode também odiar o vermelho. Tudo é na plenitude. O fogo, ele vai de 0 a 1000 em segundos. Ou é tudo ou é nada, tá? Ele é uma pessoa que fala demais, ela é muito alegre, onde ela chega, o ambiente fica florido, né? E aí, essas pessoas, por serem assim, a gente já sabe a víscera, o Zhang Fu dela, a gente já descobre e é ali que a gente vai tratar. A gente tem que sedar esse Yang dela, para que ela volte a rodar o Yin e o Yang. Não fique só no Yang, porque isso vai dar problema. O elemento terra vai simbolizar a transformação. Ele é a base para todas as transformações dos outros elementos. Tudo passa, gente, pelo elemento terra. Ele que move o yin e yang, ele que faz com que essa energia do Qi circule, ele é o meio ali. Ele que faz toda essa questão da transformação, tá? O elemento metal vai simbolizar a diminuição do yang. Então, quando a pessoa é elemento metal, gente, é aquela pessoa que já é mais na dela, né? Você olha para ela, parece que ela anda sempre triste, ela não fala muito, né? Porque o que acontece no elemento metal? O yang, que já explodiu lá no fogo, passou pela terra, equilibrou e começou a baixar, né? Então, esse é o elemento metal. Ele vem, começa a crescer o yin, não só sobressai o yang. O elemento água, a água sempre procura um lugar mais baixo onde ela possa ficar estática, empoçada. Então, a pessoa do elemento água é aquela pessoa, gente, completamente tranquila, né? É aquele caladinho, que quando participa de uma reunião se escuta tudo, presta atenção em tudo, mas não fala nada. São pessoas muito ligadas a medo, gente. Tem muito medo, tem medo de tudo, de se arriscar. Às vezes sabe até uma resposta, mas por medo não escreveu na prova, por exemplo, achou que não era aquilo, são muito inseguros, né? Isso aí, o elemento, a água, ele é representado pelo extremo yang, o extremo yin, assim como o fogo é tudo, a água é nada, é aquela poça, né? A água já veio, já correu, já desceu pela cachoeira e parou ali naquele riozinho, né? Tá ali quietinho. Esse é o elemento água. Não quer dizer que ele não seja esperto, que ele não saiba tudo o que está acontecendo, ok? Mas ele é na dele.
E, por último, o elemento madeira, né, que vai simbolizar, de novo, o ressurgimento do Yang e o aparecimento de vida na Terra. Então, percebam que tudo gira, né? Isso é uma mandala que está em constante movimento. Então, você não vai ser um elemento fogo para sempre, você não vai ser um elemento água para sempre, você não vai ser um elemento metal para sempre. Nesse processo de quarentena, eu tenho certeza que cada um de nós já passou por todos esses elementos, se não passar por todos no único dia. Você acorda fogo, de tarde está água e vai dormir metal, ou vice-versa, né? Então, isso é muito complexo, a gente teria que falar aqui bastante sobre a teoria dos 5 elementos, é muito gostoso estudar isso, porque são fatores físicos que existem, são leis da natureza, e a gente percebe que quando a gente começa a estudar isso, como isso está muito, assim, claro, né? Fica claro e a gente, no dia a dia, acaba não percebendo. Pode passar, Janaína? Bom, por que a gente teve que falar tudo isso da medicina tradicional chinesa? Para vocês entenderem como é que funciona o mecanismo de tratamento, né? Que é totalmente diferente daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vê. Então, estudando tudo isso, pessoas ligadas ao Ministério da Saúde, que não são só médicos, né? Um grupo de profissionais, enfermeiros, farmacêuticos, nutricionistas, psicólogos, se reuniram e começaram a estudar essas práticas, essa medicina, então trouxeram isso para o SUS. Né? Então, o que são as práticas? As práticas, elas viraram uma política nacional em 2006, como eu falei. Só que não são 5, nem 10, nem 15 folhas de uma portaria. Elas viraram um livro de tão complexo e completo que se tornaram, né? Então, as práticas são baseadas no modelo de atenção humanizada e centrada na integralidade do indivíduo, que buscam estimular os mecanismos naturais de prevenção de agravos, promoção e recuperação da saúde, por meio de tecnologias eficazes e seguras, com ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano com o meio ambiente e a sociedade. Quando eu li isso pela primeira vez, gente, eu falei assim, caramba, isso é cuidado de enfermagem, o enfermeiro faz isso, né? A gente promove a escuta acolhedora, a gente trabalha com o individual, né? A gente traz a integralidade do indivíduo, o cuidado, ele é individualizado, a gente promove o vínculo terapêutico, né? Então, eu falei, caramba, isso não tem como não dar certo na enfermagem. Esse foi meu primeiro pensamento. Pode passar? E aí, né, a gente vai procurando saber, porque a primeira vez que eu tive contato com as práticas, eu também pensei, assim como a maioria, caramba, o que é isso? Isso é um curandeirismo, isso aí não é medicina. Que negócio é esse, né? Mas a gente não pode ser a verdade absoluta, a gente precisa conhecer. Então, eu parei para pensar, uma medicina que existe há mais de 3.000 anos, aí eu parei e pensei assim, bom, se eu for seguir o calendário católico, Jesus esteve na Terra há 2.020 anos atrás, a medicina tradicional chinesa já existia, então, peraí, eu não posso simplesmente pegar, rasgar e jogar no lixo, eu quero saber o que é isso. Como que uma medicina de mais de 3.000 anos até hoje está funcionando? Eu quero conhecer. Então, eu fui conhecer, né? E aí você entra no site do Ministério da Saúde e vê coisas ali totalmente científicas. Não tem diferença nenhuma do que a gente vê em sites de artigos científicos, quando a gente entra, né, para pesquisar num site, por exemplo, sério da Organização Mundial de Saúde, você vê as práticas envolvidas em tudo. Né? Então, não é possível, vamos estudar esse negócio aí. Então, para vocês terem uma ideia, segundo o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos em Saúde, né, em 2008, a política já tinha 2 anos, tinham 967 estabelecimentos de saúde que ofertavam as práticas. Em 2015, esse número pulou para 5.000, quase 5.200, né? E em 2006, quase 10.000, 9.300 e tal. Esses dados são de 2016, porque o CNES ainda não trouxe os dados atuais. Então, isso é o que tem de mais atual, se vocês forem procurar lá na fonte deles, lá do SUS, é o que tem de mais atual da política, né?
E o interessante é o seguinte, que naquela época, em 2016, 100% das capitais do Brasil já ofereciam as práticas integrativas. Isso no SUS, tá, gente? E em alguns lugares as pessoas trabalham por conta própria e hospitais privados é muito mais difícil. Agora, não. Agora a gente tem hospitais como Albert Einstein, hospitais de grande porte que trabalham com as práticas também, né? Lembrando que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma das práticas que, se vocês forem fazer a ligação, todo mundo trabalha com ela e não sabe, que é uma prática. Então, por exemplo, a distribuição das FICs pelos níveis de atenção, né? Tanto na atenção básica como na alta complexidade, a gente tem relatos e relatórios de atividade de práticas integrativas em tudo. Por exemplo, eu moro aqui em Goiás, 4 vezes na semana, 3 vezes na semana, e 4 vezes da semana eu estou no Rio de Janeiro. Então, aqui em Goiás, eu faço parte da Universidade Federal, daqui de Goiânia, de Goiás, que é em Goiânia, que eu moro na capital, e o nosso município de Goiânia, a gente aqui na prefeitura, a gente trabalha com as práticas, assim, normal, né? A gente oferece prática do nível de atenção básica, de média e alta complexidade. Nós temos aqui um hospital de alta complexidade, que chama UBO, que é o Hospital de Urgências aqui de Goiânia, que a gente tem equipes que são contratadas para trabalhar com as práticas integrativas. Não é desvio de função, gente. O cara não está lá dentro da UTI, chama ele para fazer uma auriculoterapia, não. Ele é contratado para fazer aquilo ali. Então, a gente tem acupunturistas, a gente tem reikianos, né? Multiprofissional. A gente trabalha com uma equipe de práticas integrativas dentro de UTI, dentro de emergência, né? Roda o hospital inteiro, sem falar na atenção básica. O SUS aqui em Goiânia é 100% PIX. Para vocês terem uma ideia, Goiás é o único estado do Brasil que tem um hospital 100% de medicina, de práticas integrativas. É o nosso Hospital de Medicina Alternativa aqui de Goiânia, que agora se chama CREMIC, que virou um centro de referência em terapias complementares, né? Então, tudo isso aqui é muito mais fácil. A minha realidade, a realidade que eu encontrei aqui no estado de Goiás, principalmente em Goiânia, é maravilhoso. Por exemplo, eu fiz parte da instituição de um projeto que criou dentro da Universidade Federal de Goiás, no campo de Goiânia, junto com a Escola de Enfermagem, um ambulatório de práticas integrativas. Os nossos alunos têm aula de práticas integrativas na sua grade curricular, né, como uma disciplina de núcleo livre. Infelizmente, não é uma disciplina ainda oficial da grade curricular, mas ela é um núcleo livre. Os alunos aprendem técnicas de práticas integrativas ali, saem habilitados e vão trabalhar no ambulatório de porta aberta. A gente recebe 300 pacientes por mês e eles trabalham uma vez por semana. É muito legal o trabalho que é feito aqui. Então, é possível, gente. Os pacientes tratam câncer nos hospitais com medicamentos alopáticos, com quimioterapia, com radioterapia, e vão lá no ambulatório de práticas integrativas, fazer um complemento de reiki, né? É uma coisa, assim, excepcional. Por favor, entrem quem tem interesse e conheçam o trabalho do CREMIC. O CREMIC, que é o nosso hospital aqui de Goiânia, especializado em práticas integrativas, ele oferece 22 das 29 práticas da política. Ele não é um hospital de internação, tá, gente? Ele é day clinic. Então, a pessoa passa pelo médico, o médico prescreve acupuntura, tantas sessões, ele prescreve reiki, tantas sessões, ele prescreve fitoterápicos, a pessoa vai lá na farmácia do hospital, as ervas, as plantas são feitas lá, o cultivo, são plantados lá, o medicamento fitoterápico é feito dentro da farmácia, a diretora do hospital é uma farmacêutica, é muito legal. Pode passar, Jana? Bom, 29 práticas que nós temos no Brasil, gente. O Brasil é o país com a maior quantidade de práticas integrativas no mundo, tá? E todas elas são feitas, tá, gente, no SUS. Infelizmente, alguns estados ainda não estão divulgadas, mas elas são feitas, isso eu garanto para vocês. Vocês entram lá no Ministério da Saúde que vocês vão ver. A primeira portaria foi a 971, 2006, onde foram 5 principais práticas estudadas, né? Dentre elas, a medicina tradicional chinesa, que eu já falei no começo, que não é só MTC, tem 8 coisinhas ali dentro, tá?
11 anos depois, teve que ser refeita a política. Por quê, gente? Porque além dessas 5 que o Ministério da Saúde colocou como prática, como uma portaria, ou seja, como uma lei para se fazer cumprir, eles perceberam que tinha evidência de mais coisas sendo feitas. Então, nesses 11 anos, eles modificaram a política. E entrou, por exemplo, musicoterapia, gente. Quem que não trabalha no hospital onde se tem uma musicoterapia? Mesmo que de uma forma empírica, você, enquanto profissional de saúde, coloca lá uma musiquinha para o seu paciente ficar mais alegre, né? Óbvio que a musicoterapia não é isso, mas é para vocês terem o primeiro contato com a musicoterapia. Eu faço essa correlação para vocês entenderem como isso transforma a música numa determinada sintonia. Ela vai fazer com que esse Qi se mobilize pelo yin yang, saia daquele órgão, que aquele elemento daquela pessoa se encontra naquele momento e a energia começa a circular novamente, né? Então, por exemplo, Shantala, a galera aí da obstetrícia que trabalha com bebê, gente, a massagem Shantala, né? A gente trabalha muito com isso nos hospitais e nem sabe que isso é uma prática. A yoga. E em 2018, eu tive a felicidade de estar num congresso internacional de práticas integrativas, o primeiro produzido no Brasil, e onde o nosso ministro da Saúde, ele acrescentou e divulgou mais 10 práticas inseridas na política. Então, ao todo, nós ficamos com 29, né? E nessa última portaria de 2018, a gente tem aí, então, a inserção da constelação familiar, que muito tem ajudado, inclusive no campo jurídico, tá, gente? Estão sendo utilizados consteladores dentro das conciliações de família, de vara de família, de divórcio, né? Eles estão usando lá, entra lá para ler. A internet, ela tem que ser boa em todos os aspectos. Procurem lá, constelação familiar no direito, que vocês vão ver coisas brilhantes, trabalhos científicos publicados, né? A ozonioterapia também está vindo com uma força total. Nossa, gente, a ozonioterapia no tratamento de feridas é a revolução do tratamento de feridas. E você tem também os florais. Quem não faz uso de um floral, gente? Nesse momento de pandemia, como tem ajudado muitas pessoas. Pode passar, Janaína, me controla no horário, por favor, tá? Bom, chegamos então no assunto da noite, né? Auriculoterapia, que é o que a gente vai falar, né? Primeiro eu vou falar por que surgiu a ideia da gente formar uma cartilha de auriculoterapia, justamente porque eu vim passar a quarentena aqui em Goiânia. Eu cheguei em Goiânia nessas minhas indas e vidas, e quando eu posei em Goiânia, no dia 19 de março, numa quinta-feira à noite, o aeroporto fechou. Fechou para viagens e está fechado até o dia de hoje. Então, eu estou aqui em Goiânia. E aí eu pensei, caramba, como é que eu vou voltar, né? Como é que vai ser? E aí acabou as aulas, a universidade fechou, a gente não teve aula mais presencial, e ficamos aí a cada dia uma novidade, não sabe o que vai acontecer. Eu falei, caramba, eu estou aqui em Goiânia, então é aqui que eu vou ter que trabalhar, eu vou ser útil aqui. E aí eu comecei a pensar, como que nós podemos, dentro da medicina tradicional chinesa, auxiliar? A gente tem muito para oferecer, né? São 29 práticas no estado onde as práticas são conhecidíssimas. Todo mundo conhece as práticas aqui em Goiânia, é uma prática conhecida, ela pode não ser aceita, mas ela é muito conhecida, né? Então, eu falei assim, bom, não posso fazer nada na área de acupuntura, porque agulha, as pessoas têm medo de agulha, como é que nós vamos entrar com agulha dentro do hospital, que ainda não conhece as práticas? Então, a agulha é cara, né? E tem a questão do descarte, tem a questão também da saúde pública, como é que eu vou fazer com isso? A gente não sabia muito bem por onde vinha a contaminação, então descartei a acupuntura. E pensei na auriculoterapia. Por quê, gente? Primeiro, a auriculoterapia é um tratamento, ele é um microsistema. Então, eu não preciso tocar na pessoa, somente na orelha dela, né? Segundo, é barato, o custo é muito baixo, a gente compra os tubinhos com a semente, vem mais de mil sementes, e você usa isso aí durante 1, 2 anos, dependendo, né? Terceiro, o curso de habilitação para um profissional auriculoterapeuta de capacitação é um curso livre, então em 20, 30 horas eu formo um profissional. Então isso é muito fácil. Quarto, todo mundo aqui de Goiânia
os funcionários da prefeitura, a gente já fez várias turmas, todo semestre tem turma na faculdade, todo período tem, todo mês praticamente está tendo turma dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né? O Estado também tem o Hospital de Práticas Integrativas, que é o CREMIC. Então, é uma coisa que os próprios pacientes, a população já conhece. Todo mundo que anda aqui em Goiânia, as pessoas têm a coisinha lá na orelha, né? Todo mundo fala, ai, que legal, eu também tenho, eu também faço, você faz aonde? É muito interessante. E aí eu pensei na auriculoterapia. Então, vamos ver como é que fundou, como é que aconteceu isso tudo, né? Primeiro, porque a auriculoterapia é um microsistema. Então, como eu falei para vocês, ela é uma réplica de tudo que a gente tem no nosso corpo, né? Então, o microsistema, ele funciona no princípio holográfico da ciência, né? Da física quântica. Então, o que é isso? É uma parte que contém um todo. Ele é um microsistema independente da acupuntura, uma especialidade dentro da medicina tradicional chinesa, e vai funcionar como receptor de sinais, né? E vai refletir nisso, nos pontos que a gente tocar, melhorando na qualidade de vida da pessoa e também na questão de dor, por exemplo. Aqui tem outros microsistemas, né? Nós temos o pé, que é a reflexologia, que está lá em uma das práticas, tem a orelha, que é o que a gente está falando, tem a mão, e tem o crânio, que é a INSA. Pode passar? Como eu falei para vocês, como essa medicina é uma coisa muito diferente do que a gente está acostumado a ver, ela é muito perseguida. Então, ela precisa ser muito bem fundamentada, tá, gente? Então, são muitas pesquisas que são feitas em cima disso tudo. Então, não basta você ver uma pessoa com uma sementinha na orelha, tá? Você precisa saber o que você está fazendo, precisa saber que cada ponto daquele ali tem uma significância. Então, por exemplo, cada ponto auricular está localizado em uma determinada região anatômica da orelha que corresponde a uma terminação nervosa. Vocês podem observar aí nas figuras a coloração das regiões anatômicas que corresponde à região onde aqueles nervos estão passando. Isso é fisiologia e anatomia, não tem nada de diferente aí da nossa medicina. O estímulo exercido sobre cada ponto vai percorrer os ramos nervosos até o tronco cerebral, que em seguida encaminha para o córtex, que vai mandar uma mensagem para a pituitária, né, para a glândula pituitária. Nada de diferente da nossa fisiopatologia e bioquímica do corpo humano. Em seguida, né, essa glândula pituitária, recebendo esse estímulo, vai liberar substâncias responsáveis para a ativação do potencial de autocura para os órgãos a serem tratados. Pode passar? Bom, essas substâncias, gente, eu estou falando aqui de endorfina, que é um neurotransmissor, da serotonina, que é outro neurotransmissor, a histamina, também, que é um neurotransmissor, prostaglandinas. Eu não estou falando de coisas novas, eu não estou falando de nada assim no plano espiritual, no plano curandeirismo. Isso é fisiologia, isso é anatomia, isso são reações, isso são estruturas que a gente estuda isso aí na medicina, na enfermagem, todas as cadeias da área da saúde, né? O que a gente vai ver é que a orelha, gente, percebam, essa foto aqui eu trago melhor para vocês verem, que a ramificação que é, cada região anatômica tem inúmeros vasos, né? Tanto na parte anterior como na posterior. E quando esses nervinhos, essas inervações são estimuladas, né, através de agulha, através de sementes, né, ou outros métodos, por exemplo, uma simples massagem, as regiões do cérebro vão ser ativadas e aí vai começar todo esse processo de liberação das substâncias, para poder trazer o foco do tratamento que a gente quer. Pode passar? E aí vem a nossa questão aqui da nossa cartilha, né? A gente, contando com tudo isso, com toda sabendo dessa fisiologia, porque o legal é o seguinte, gente, a medicina tradicional chinesa, ela também trabalha, acredita na anatomia, na fisiologia, nas reações bioquímicas, tudo que a gente tem, eles estudam a mesma coisa que a gente. A diferença é que eles vão além. Eles vão além no sentido de ver o ser humano como uma forma holística e saber que tudo que tem no universo vai interferir na gente, né? O macrossomo interfere no microssomo.
É o sistema, é o princípio do microsistema, é o princípio holográfico da física quântica. Então, né, o que a gente percebeu com isso tudo? Que se eu tenho na mão uma forma, uma terapêutica de que eu posso tratar pessoas, eu posso melhorar não só a doença já instalada, mas principalmente a prevenção, porque, para mim, né, a medicina tradicional chinesa, o carro-chefe dela é a prevenção, porque é o que a gente precisaria para tudo na vida, né? É muito mais fácil prevenir a doença do que tratá-la e curá-la. É muito mais barato, faz muito menos estrago, né? Então, a gente pensou numa combinação de pontos. Veja aqui, quando vocês jogarem na internet auriculoterapia, mapa de orelha, etc, 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 vocês vão ouvir muita palavra protocolo. Eu, particularmente, Kate, odeio a palavra protocolo. Não quer dizer que eu não siga protocolo. Óbvio que eu sigo protocolo, eu acredito nos protocolos, mas no sentido deles serem norteadores e não de ser uma verdade absoluta, ou seja, igual para todo mundo, né? Como eu falei para vocês no início, eu trabalho com cuidado paliativo, trabalho com a morte, né, propriamente dita, assim, o momento de finitude do ser humano, porque eu sou da oncologia, e na oncologia, nos cuidados paliativos, não existem protocolos, existem princípios, né? Não quer dizer que a gente não vai seguir um protocolo, por exemplo, de ressuscitação, né? Um protocolo de endoscopia, não é isso, né? Então, na medicina tradicional chinesa e na auriculoterapia, eu prefiro falar em combinação de pontos, tá? Até porque, gente, por mais que eu seja agora um elemento fogo, e você que está me vendo também esteja no seu elemento fogo, nós temos características diferentes. De repente, o teu Qi está estagnado, o teu Yin Yang, ele está parado, ele está estagnado na tua víscera e o meu está no meu órgão. Né? Então, é diferente. Não quer dizer que o mesmo ponto que eu colocar na sua orelha vai fazer efeito para mim e vice-versa. O ponto, ele está lá, tá? E o mais interessante é que a auriculoterapia, a gente costuma dizer que ela é inteligente. Então, por exemplo, se eu quero botar, você está com hipertensão, e eu boto lá um ponto de hipertensão, o ponto de pressão arterial vai ser o mesmo para quem está com hipotensão. Como assim, professora? É verdade, o organismo é inteligente. Lembra que a gente está falando de energia estagnada, de mobilização de energia, de cosmo, macrocosmo. Então, aquilo ali, o teu organismo sabe que se você tiver com a pressão baixa, quando colocar naquele ponto ali estimulado, ele vai aumentar a sua pressão. Se você tiver com a pressão alta, com hipertensão, você, quando estimular aquele ponto, o organismo vai ceder aquela baixa de pressão sistólica, né, e diastólica. Ela vai mexer nisso porque ele é inteligente, ele sabe o que é melhor para você, tá? Então, o principal papel desses pontos, ele é sustentar o equilíbrio do corpo, tá, gente? É fortalecer energeticamente, fortalecer o Qi, fazer com que aquelas trocas de energia, sua com o universo com você, te equilibre, traga homeostasia, traga, sim, a cura e o seu bem-estar. Pode passar, por favor? Bom, a primeira sugestão que a gente fez, então, para os colegas daqui de Goiânia começarem a utilizar nos pacientes, começar a utilizar em si próprios, né, nos colegas, porque a gente tem visto um alto índice de colegas não só indo a óbito, mas também adoecendo. Então, a gente tem feito muitas técnicas da medicina tradicional chinesa aqui em Goiânia e também em outros estados, tá, gente? Eu estou falando da minha realidade, mas, por exemplo, quem é de São Paulo sabe muito bem que os médicos que vieram da China, eles também trouxeram a medicina tradicional chinesa, né? Eu acho que aconteceu alguma coisa aí. Tem que botar em tela cheia de novo. Bom, então, assim, eu falo muito de Goiânia porque eu estou falando da minha realidade, né? Mas, por exemplo, cada estado tem a sua realidade, né? E não fiquem tristes. Desculpa, nós estamos já no avançado da hora, tá? Você tem que correr um pouquinho. Tá bom. Ok. Então, assim, não fiquem tristes se no estado de vocês isso ainda não está ainda instituído muito fortemente na política, mas vai acontecer, isso não é uma coisa fechada, né, isso vai acabar acontecendo em tudo, porque é uma realidade, né, então, essa cartilha que a gente fez, essas 3 possibilidades de combinação de pontos, a gente pensou, primeiro, na prevenção, no fortalecimento do sistema imunológico. Então, aqui vocês vão ver pontos, né,
que vão estimular esse sistema imunológico para que a gente não adoeça. Pode passar? A gente pensou também no equilíbrio na manutenção da saúde mental, é o que a gente está vivendo, todos nós estamos em casa, então a cabeça, ela não para de pensar, a gente está fora da nossa rotina, então a saúde mental, ela é muito importante, né? Imagina casos de depressão, a saúde mental adoecida, ela também diminui a funcionabilidade do nosso sistema imunológico, e aí você fica mais suscetível ainda a pegar, a contrair o corona, a Covid. Pode passar? E, finalmente, né, a combinação de pontos para as pessoas que já estão adoecidas, que estão internadas em UTIs, que estão nas emergências, né? Então, aqui a gente tem uma combinação de ponto que, dentro da medicina tradicional chinesa, vai tratar todos aqueles sintomas que já são conhecidos por nós. Febre, a questão da respiração, do aparelho respiratório, tudo isso vai ser tratado energeticamente. Pode passar? E ficamos muito felizes a saber, né, que nós montamos essa cartilha em março, e quando foi semana passada, o Ministério da Saúde, através da representatividade do Conselho Nacional de Saúde, que é um dos órgãos máximos, né, a gente tem o Conselho Municipal, o Estadual e o Nacional, recomendou o uso das PICs, né, na pandemia do Covid-19. Então, a gente está muito feliz de saber que essas sugestões de tratamento vão ser utilizadas não só aqui em Goiânia, mas no Brasil inteiro. O COFEM já está ciente dessa cartilha, e aí a gente está dentro, mais uma vez, do que recomenda o Ministério da Saúde. Pode passar? As referências que eu utilizei, né, mais um. Pode passar mais um pouquinho, que vai aparecer o final? Sim. Eu trago para vocês aqui o site da ABENA, quem puder estar anotando. A ABENA é a Associação Brasileira de Enfermeiros Acupunturistas e Enfermeiros de Práticas Integrativas, da qual eu faço parte com muito orgulho, e aonde a gente vem estudando, trabalhando, divulgando cientificamente, cada dia mais, todas essas práticas que vocês acabaram de ver. Né? Entra lá, conhece a gente, faz parte, a gente tem a ABENA Jovem, que é para profissionais de enfermagem que ainda não são formados. Então, é muito interessante o trabalho que a gente realiza, tá? Agradeço a vocês, como eu falei, é impossível falar em uma hora tanta coisa diferente, tanta coisa que nos envolve, tanta coisa que a gente tem tanto prazer em fazer e ver que tem resultado, né, gente? É uma luta diária, nem todo mundo entende, nem todo mundo aceita, o novo, ele incomoda, a quebra de paradigma é muito difícil de acontecer, a gente não sai da nossa zona de conforto, é muito bom a gente ficar ali, mas eu creio, eu penso que essa pandemia, ela vem para justamente quebrar todos esses paradigmas que ainda existiam, né? A gente começou a ver que as coisas não são muito bem só como a gente já achava que conhecia. Então, eu acho que as práticas, elas vão ser muito beneficiadas em termos de cada vez mais serem expandidas para conhecimento de todos. Muito obrigada, gente. Nós é que agradecemos. A monitora da sala, por favor, tem alguma pergunta? Boa noite, pessoal. Boa noite, Janaína. Boa noite, Kátia. Boa noite. A única pergunta que foi relacionada ao material que você ia disponibilizar. E nós, os monitores, a gente já comunicou que vai estar tudo no Drive. Entendi. Tá bom? Ok. Sem perguntas significa que todo mundo entendeu tudo. Pois é, ou eu sou muito boa para explicar, ou vocês, eu não sei o que vocês entenderam, porque realmente é muita coisa numa noite só, né? Então, para vocês terem uma ideia, não tinha como eu falar para vocês de pontinhos na orelha, eu tinha que trazer todo esse bate-papo antes, para que vocês pudessem, pelo menos, tentar vir um pouco para esse lado, vir para o lado do Oriente, né? Kátia, eu gostaria Oi? que você falasse um pouquinho, né, da ABENA
e da proposta que você vem trazendo de fazer um curso para fazer uma parceria com a UF. Ah, Fala um sim. pouquinho. Falo sim. Né? Como eu falei para vocês, a ABENA é uma associação. É importante você perguntar isso, Janaína, porque eu preciso até esclarecer uma coisa. A ABENA, ela é reconhecida pelo COFEM como o único órgão, a única associação capaz de validar um diploma dessas 29 práticas. Então, todo terapeuta, seja ele acupunturista ou não, né, das 29 práticas, por exemplo, eu também sou reikiano, né? Então, eu preciso validar meu diploma de reikiana na ABENA, para aí sim eu ter o título de reikiana. Né? Então, a ABENA ela é conferida pelo COFEM, que é o órgão máximo da enfermagem, porque ela é uma associação de enfermeiros, aonde a gente valida. Ah, mas eu sou farmacêutica e tenho curso de aurícula. A ABENA também vai disponibilizar a prova de título, ok? Então, a ABENA ela faz esse trabalho, a gente ajuda os colegas que trabalham na ponta, por exemplo, enfermeiros que estão trabalhando nos postos de saúde, que não têm a possibilidade de fazer mestrado, doutorado, não está dentro da academia, eles escrevem para a gente, escreve normalmente, gente, como se fosse uma redação de escola, o que eles têm feito no trabalho deles, e a gente senta com eles e traduz isso, faz com que isso vire um projeto, vire um artigo, para que eles possam estar documentando o que está sendo feito, né? Então, é um trabalho muito legal que a gente tem feito com relação aos colegas que têm trabalhado na ponta com as práticas integrativas. A nossa presidente, ela também faz parte do Conselho Federal de Enfermagem, então a gente está lá na pontinha do iceberg, brigando pelas práticas integrativas, brigando pela autonomia do enfermeiro, e pensando nisso tudo, gente, a ABENA oferece cursos, tá? Todas essas práticas que vocês viram, a grande maioria delas são cursos livres. O que são cursos livres? Não precisam de uma instituição para ter uma chancela, né? A própria associação, que é a ABENA, ela faz essa chancela e são cursos mais rápidos, cursos de 30 horas, 60 horas, 90 horas, né? Diferente da acupuntura, por exemplo, que são 1.200 horas no mínimo, 2 anos de pós-graduação, e especificamente precisa ser um profissional já da área da saúde. As demais práticas, não. Então, qual é a ideia? A ABENA, ela é sempre procurada para fazer parcerias, né? Então, a ideia é a gente trazer para a UF, né, principalmente no campus de Rio das Ostras, que é o que a gente está negociando no momento, que a gente tem conversado, na verdade, não chega nem a ser uma negociação ainda, é uma aproximação, levar o curso para os colegas aí, para os profissionais de saúde, para os profissionais da universidade e para os alunos também, né? Então, a ideia é trazer o curso de auriculoterapia chinesa, para que vocês possam aprender essa técnica. A gente traz dicas de empreendedorismo. Então, por exemplo, um profissional, um auriculoterapeuta, um aluno de enfermagem do 6º, 7º período, 2º período, enfim, ele pode fazer o curso, ele se torna auriculoterapeuta, ele já pode trabalhar com essa prática antes dele ser formado, porque é um curso livre, ele vai ter um diploma, um certificado, credenciado por uma instituição séria, reconhecida, né? Então, isso é muito importante. E essa é a ideia que a gente tem. A professora Janaína já está entrando em contato com a ABENA, e a gente fica muito feliz, assim como a gente tem parceria com outras universidades também, né? Eu estou vendo aqui uma perguntinha dos egressos, vai ser aberto a todos, né? Tanto os egressos, como quem não faz parte da comunidade acadêmica, isso tudo a gente vai estar estudando essa proposta melhor, de acordo com a demanda de vocês, vai depender da demanda. Se a demanda vier também de forma externa, a gente vai absorver essas pessoas também no curso. Gostaria de falar um pouquinho que nós temos a disciplina optativa na enfermagem, da professora Isabel Regazzi, e ela está aqui conosco na sala. Essa disciplina optativa, integralidades médicas, ela abrange todas as PICs, ela vem trazendo um pouquinho de cada PIC, ela traz profissionais para falarem, e explicando e mostrando todas as PICs, um pouquinho, né, dando uma pincelada de cada prática,
para que os alunos possam ter acesso e possam entender um pouquinho de cada uma. É claro, eles vão abrindo as possibilidades para conseguir entender e olhar e ver e conseguir prestar atenção, coisas que eles não têm em outras universidades. A nossa professora, ela também é auriculoterapeuta, ela é acupunturista, reikiana, e não sei mais o que, Isabel. Se você quiser falar, por favor. Professora Kátia, Pois não? surgiram algumas dúvidas aqui nesse momento que a senhora estava palestrando aí no final. Posso falar? Pois não. Pode, claro. A primeira foi a da Evelyn. Ela perguntou: dentro da portaria 971 de 2006, Medicina Tradicional Chinesa, podemos utilizar o Liu Zijue? Então, o Liso Jouet, ele não está dentro daquelas 8 práticas que, a princípio, essa portaria abordou como sendo as técnicas da medicina tradicional chinesa que foram estudadas, né? Então, ela é uma prática, mas ela não se tornou parte da política. Não quer dizer que ela não possa ser feita e não possa entrar numa nova portaria, tá, Evelyn? Porque o que acontece? Conforme o Ministério da Saúde vai investigando, vai vendo as práticas que estão sendo feitas, e tem uma demanda para isso, e as pessoas estão estudando, são pessoas sérias que estão fazendo, tem resultados de estudos para isso, positivos, eles abrem vamos dizer assim, uma discussão, eles abrem uma reunião lá entre eles e vão verificar se isso deve entrar na portaria ou não, assim como foram surgindo as outras portarias, por exemplo, a homeopatia, desde que eu existo como gente, a minha avó já falava em homeopatia, e só entrou na portaria depois, ok? Professora Isabel quer falar. Ai, que bom! Abre seu microfone, Isabel. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Oi, Beto. Isabel! Que coisa boa! Bom te conhecer, já sei de você também de Janaína, isso é um prazer nosso, enorme. E fico muito feliz de você estar trazendo essa abordagem, né, nesse momento tão difícil da humanidade. Realmente, a auriculoterapia, eu sou muito fã da auriculoterapia francesa, pratico muito, realmente a gente tem uma disciplina optativa, quer dizer, começou como optativa, mas já está indo para o 3º ano, ou seja, que optativa é essa, né? Há uma demanda também de se transformar em obrigatória. Vamos ver se isso é um desejo, né, da coordenação, do curso em si. Então, assim, é muito bem-vindo essa sua proposta, né, também coaduno dessa mesma ideia, e a gente alinha essa disciplina dentro da ideia de trazer para o aluno informação, né, para esse futuro enfermeiro, que eu sempre digo a eles, olha, eu não estou inventando a roda, né? Muitos na aula dizem assim, mas que papo doido é esse? Que viagem, professora? Verdade. Nós somos as professoras malucas. Isso, mas eu já sou da saúde mental, então eu já tenho carteirinha, então já está bom, eu não tenho esse problema. Tenho muito orgulho de ser fora da casinha, né? Então, a questão é mostrar que existe toda uma cientificidade, né, que a gente precisa se aproximar cada vez mais, porque nós vamos lidar com uma humanidade completamente diferente. Ainda mais agora com essa pandemia, seremos outros, né? Quer dizer, esse novo normal, que doenças mentais, que doenças psicossomáticas, que transtornos, nós vamos ter que estudar. E as práticas integrativas, você é da área de oncologia, né, de paliativação, sabe que nos países do primeiro mundo ela é altamente utilizada, inclusive os planos de saúde contratam profissionais. Mas há que se fazer uma questão da formação. Não pode achar que poucas horas de formação, como a gente vê aí, alunos perguntando fim de semana, faz online, não dá, gente. Tem que olhar o doente, tem que estar próximo, tem que perceber, tem que pegar na mão. Alguns alunos até na disciplina fazem experimentação, a gente consegue também associar a auriculoterapia, algumas terapias também na área de saúde mental, quando a gente faz o ensino teórico-prático na unidade básica de saúde. Quer dizer, a gente tenta fazer com que eles manuseiem, para despertar, sabe? Aquele despertar o interesse. E assim, é muito gratificante. E eu gostaria, sim, de a gente estreitar os laços, poder conversar mais a miúdo, porque os alunos têm vontade, tem alunos que fazem disciplina, ficam desejosos, vão... Só que aí depois, né, cai na vida profissional e às vezes isso pode ficar lá adormecido. E dar parabéns a você e agradecer imensamente você estar aqui conosco, tá bom?
Obrigada, Isabel. É sempre muito bom ouvir você. Eu também te conheço do seu trabalho. A Janaína fala muito. Eu tive na UF ano passado, num evento que eu fui convidada, e foi muito legal. Eu tenho um carinho muito grande pelo campus de Rio das Ostras. E, na verdade, isso foi muito importante o que você colocou, sabe, Isabel? As práticas integrativas são uma realidade e, principalmente, precisam ser alocadas na grade curricular. Não tem mais como nós formarmos profissionais que vão para o mercado de trabalho, que vai exigir dele coisas que eles não têm. Isso eu vi no meu mestrado, eu senti isso na pele, né? O meu mestrado foi sobre o gerenciamento do cuidado de enfermagem a pessoas com doenças avançadas na atenção básica, e isso emergiu, eu não perguntei, meu mestrado não era sobre as práticas, mas isso emergiu de uma tal forma que eu não tive como não ter um capítulo sobre isso, né? Não falar sobre isso. Porque um dos grandes problemas, nos grandes entraves para se gerenciar o cuidado de enfermagem a pessoas com doenças avançadas, os colegas trouxeram, que era exatamente quando eles chegavam na consulta de enfermagem, eles falavam assim, olha, eu estou fazendo reiki, eu posso continuar? E o profissional olhava assim, caramba, o que é isso? Que é isso? O que é reiki? Isso é macumba, não pode não. Eu tô tomando floral. Nossa, peraí, mas o que é floral? Você não pode tomar uma medicação sem falar com o seu médico. Então, assim, a acupuntura, não, pelo amor de Deus, como é que você vai deixar te furar? Você sabe quem é essa pessoa? E se a tua plaqueta estiver baixa? Então, isso foi um problema tão grande que emergiu nas falas, que eu não tive como deixar isso passar. Né? Então, eu abracei essa causa, né, e a gente tem trabalhado, isso que você falou é importantíssimo, não adianta fazer um curso pela internet, quando a gente faz os nossos cursos livres aqui pela UFG e pela BENA, existem estágios, as pessoas têm que fazer nos outros, tem que fazer, não é cada um fazer em si, isso não é muito legal. Os nossos alunos, eles vão para o ambulatório da UFG e toda quarta-feira eles estão lá com os professores, estão fazendo lá o treino deles, né? Isso é uma das coisas que a gente pode estar pensando também. A gente aqui em Rio das Ostras, a gente tem uma proposta, né? Até a Maria Renata, que está aqui ouvindo também, que foi nossa aluna, egressa, uma proposta de criarmos um serviço junto à prefeitura, né? Talvez seja uma proposta do novo governo, não sei. E nós fizemos um projeto piloto, entregamos e estamos ansiosos porque seria a expansão do nosso consultório de enfermagem, do nosso projeto, dessa formação. Enfim, teríamos um campo de formação com outros profissionais para que o aluno, o enfermeiro, possa se apropriar mais dessas práticas. Né? Porque nós temos o consultório de enfermagem, onde nós realizamos o projeto, temos os atendimentos, mas é mais a comunidade interna, embora atendamos também fora da unidade ou quando eles vêm ao projeto. Mas, assim, eu preciso de outros colegas também que possam somar forças, né? Então, olha, sinta-se abraçada pela BENA, acolhida pela BENA, entre em contato conosco, a gente tem o e-mail lá, que eu vou deixar para a Janaína. Isso, porque... Eu vou passar a questão para a Janaína, se Deus quiser. Inclusive, a nossa presidente... A nossa presidente, como eu falei, ela faz parte do COFEM, da Comissão de Práticas Integrativas do COFEM, então ela vai poder muito bem direcionar vocês, melhor até do que eu, né, ela está inserida nisso, junto a esse caminho da prefeitura. Aqui na UF. Isso, ótimo, ótimo. Podemos criar um evento na agenda acadêmica, acho que é setembro, outubro, lança aqui o convite, a gente deve dar um evento. Eu tenho vários profissionais que participam da disciplina, eles podem se interessar, quem sabe. Quem sabe, muito bom. Muito obrigada, querida. Eu vou me silenciar agora, porque eu sei que já estamos avançados da hora. Um beijo grande. Tá? Muita gratidão pela sua fala. Obrigada. Quem sabe a gente monta um evento apenas de piques. Ia ser lindo. Olha, já pensou? Mas é assim, sabe, Janaína? Tudo tem que ter um começo, tem que ter um ponto de partida. Você não chega no 20º andar de um prédio sem subir o primeiro degrau, né? Não tem como. Então, é isso mesmo, essa troca de experiência, essa tempestade de ideias, que um vai trazendo um pouquinho, o outro traz um pouquinho, e no final a gente está com um pocão. Um montão, na verdade, né? É verdade. E sempre muito bom estar perto de pessoas queridas. Vamos, então, encerrar. Infelizmente, né? Foi brilhante essa palestra. Adorei Isabel aqui conosco. Adorei estar aqui. Vamos findar esse primeiro dia de Semana da Enfermagem
Muito feliz, gratidão imensa por você, por tudo e pela nossa semana ter sido, nosso dia hoje ter sido tão grandioso. Foi Ai, lindo. eu que agradeço, fico muito feliz e sempre com o convite, como eu volto a falar aqui, a UF de Rio das Ostras, ela tem eu tenho um carinho muito especial e vai ter sempre um lugarzinho no meu coração. E aí a gente está à disposição para estar sempre junto. Muito obrigada. Vamos encerrar, então. Obrigada a todos. Obrigada a todos que participaram até agora.